Bom, então vamos dar continuidade aqui ao nosso curso. E olha só, eu criei aqui uma classezinha chama teste método equals, né, para a gente entender um pouquinho mais, né, do método equals aqui. Nós vamos fazer um testezinho, tá? E daqui a pouquinho a gente vai chegar lá no hash, né, para entender um pouquinho do hash set, né, para a gente entender um pouquinho qual que é o comportamento do hash set, né, e como que ele funciona. Né, vamos só entender o seguinte, né, o set ele impede que a gente inclua, né, dois objetos iguais lá dentro. Né? Imagina um conjunto com 1 milhão de objetos. Eu vou adicionar um novo objeto. Aí ele vai ter que pegar se esse objeto que eu estou tentando adicionar e vai testar se ele é igual a cada um daqueles 1 milhão de objetos. Né? Aí imagina, a cada inserção o custo computacional para aquilo. Tem que fazer um for, testar um por um para ver se é igual ou se não é. Né? Então, assim, isso é um custo altíssimo. E assim, ele não funciona dessa forma, né? Né, provavelmente ele tem uma inteligência um pouquinho maior, né? A gente vai ver como que ele se comporta aí para, né, tentar otimizar esse tipo de coisa, né? Olha só, antes de chegar lá, a gente vai fazer um teste. Né? Eu vou chegar aqui e criar uma array list de pessoa, né? Lista de pessoas, new array list de pessoa, ok? Pessoa, beleza. Aí eu vou chegar aqui, ó, importar. Agora eu vou chegar e criar uma pessoa. Pessoa prof1. Recebe new professor. Beleza? Eu vou criar lá o professor, 000, o CPF dele, e ele é doutor. Beleza? Aí olha só, vocês concordam comigo se eu chegar e falar o seguinte, eu vou criar aqui uma segunda pessoa, e o CPF dele é o mesmo. Então, vocês concordam comigo que professor 1 e professor 2 seriam a mesma pessoa na prática? Então, olha só, se eu chegar aqui e falar o seguinte, né, lista de pessoas, né, ponto add professor 1, ele vai deixar eu inserir lá. Né? Então, se eu chegar e fizer um for aqui, para cada um daqueles professores, eu consigo pegar a pessoa, né, que é o professor, e escrever ele na tela. Então, vai ter lá um professor, ok, perfeito, lindo, né? Eu posso chegar aqui e falar o seguinte, né? Eu sei que o professor 2, ele é igual ao professor 1, porque tem o mesmo CPF, né? São a mesma pessoa. Então, eu poderia falar o seguinte, né? Eu estou usando a array list, eu vou falar, antes de colocar ele na lista, né? Eu vou checar se aquele professor ali, ele já existe lá dentro, né? Aí eu tenho aquele método contains, né? Então eu consigo chegar aqui e falar o seguinte, se, né, a lista de professor ponto contém o objeto prof, né, prof2, né, o mesmo CPF ali e tal, o que vai acontecer? Se contém, eu não insiro. Então, se não contém, eu insiro. Aí eu deixo inserir. Então, vou inserir lá o prof2, né? Vamos rodar. Bom, ele inseriu. Pô, mas por quê? Porque é o seguinte, né? Esse objeto aqui, embora, né, esteja, né, com referências diferentes aqui e tal, né, a gente sabe aqui que ele deveria falar assim, não, é o mesmo objeto, né, o CPF dele aqui é a mesma pessoa, né, então não quero, né. Aí você vai falar assim, então, seguinte, né, vamos fazer o seguinte, porque esse cara aqui não é uma array list, vamos fazer o seguinte, vamos falar que ele agora é um set, ok? Então, vou chegar aqui e vou falar que ele é um hash set. Hash set. Beleza? Vamos ver? Hash set. Aí, vou importar aqui o set e nós vamos fazer aqui o teste de novo. Pá. Opa, tem os dois lá de novo. Rafael, mas eu tenho aqui, né, um objeto só e tal. Não, olha só, a gente não falou ainda para o Java que a gente tem, na verdade, o mesmo objeto aqui, o mesmo professor, né, uma vez que os CPFs são iguais. Né? Então ele entende aqui que são pessoas diferentes e tal. E aí como que eu faço para permitir, para falar, né, para o Java, falar assim, não, eu quero comparar que um professor ele é igual ao outro, né? A gente tem que sobrescrever um método muito importante, que é um método equals, né? Então eu consigo falar que um professor é igual ao outro de acordo com esse retorno do método equals. Esse método equals ele fica lá na classe
pai de todas lá, que é a classe Object, né? Então todo mundo que deriva, né, toda a classe em Java vai herdar por natureza esse método equals, né? Então não é diferente para a pessoa, né? O professor. O professor é uma pessoa, né? Então como a gente quer comparar através do CPF, eu posso chegar aqui, ó, e sobrescrever o método equals, né? Então dou um override lá e falo assim, ó, se o CPF desse cara, né, for igual ao CPF do cara que está sendo passado aqui por parâmetro, aí eu vou dar um cast aqui, vou fazer na linha anterior aqui, só para não confundir a vida de vocês. Pessoa P recebendo um cast de quem? Para pessoa de objeto. Ok? Aí eu chego aqui, P. Beleza? Aí, se for igual, o que eu vou fazer? Retorno true. Else, retorno false. Beleza? Então, se o CPF deles, ó, esse aqui é ponto get CPF. Né? Se o CPF deles forem igual, beleza. Aí, olha só, se eu rodar aqui agora, ó, duas pessoas, mas como assim? Tenho 7, né? Eu cheguei, escrevi se não for igual, né? Se não contém, ele pegou e adicionou aqui ainda. Pô, mas como assim, gente? O que aconteceu e tal? É o seguinte, né? Olha só, para a gente identificar que um objeto ele é igual ao outro, a gente tem que sobrescrever, na verdade, dois métodos. A gente sobrescreveu aqui o método equals, né? Então, se eu chegar aqui, ó, eu falo assim, ó, if professor1 ponto equals professor 2, vamos ver o que ele vai escrever na tela. Vamos ver se ele vai falar que é igual. Igual. E aí, se eu chegar else, diferente. Então, se a gente já implementou lá o método equals, né, do professor, né, na classe pai, que é a classe pessoa, eu tenho que falar o seguinte, professor 1 ele é igual ao professor 2. Né? Vamos ver. É igual. E por que aqui no contains ele ainda não identificou que já contém o elemento? Tá? E aí que está o segredo do negócio. Além, né, do método equals, a gente tem que implementar um segundo método, que é o método hashcode. Tá? Como que funciona esse hashcode? Como que para que ele é utilizado, né, pelo set aí para melhorar aí a nossa performance, né? O que acontece, né? O hashcode ele é utilizado pelo set para criar uma espécie de várias caixas, né? Como se tivesse várias regiões dentro daquele objeto, e em cada região dessa eu vou colocar elementos que são semelhantes. Né? Então, por exemplo, eu posso pegar aí e falar assim, ó, eu quero colocar em uma determinada região todo mundo que começa com a letra A. Então, todo mundo que começa com a letra A vai ficar naquela região. Se eu estiver inserindo um novo objeto, né, no meu conjunto, eu não vou comparar com todo mundo. Eu vou comparar só com aquela região, só com aquela caixinha, digamos assim, onde existem objetos que começam com a letra A. Né? Então, assim, se eu tenho 1 milhão de palavras, né, com letra A eu vou ter um grupo muito menor. E aí eu vou fazer uma interação somente naquele grupo ali para checar se tem palavras daquele tipo. Né? Então, olha só, quanto mais eficiente, né, a distribuição desse hashcode, né, maior vai ser a distribuição dos objetos lá dentro de caixinhas. Mais caixinhas haverão. E aí mais eficiente vai ser a busca por esses elementos que estão lá dentro. Né? Então, olha só, toda vez que a gente estiver trabalhando com Java, né, sempre quando você está falando assim, eu quero comparar um objeto com outro, você vai ter que realmente, de fato, né, implementar o equals, mas sempre implemente o método hashcode também, para você não ter esse tipo de problema aqui. Tá? Aí você vai realmente
né, ter aí um resultado legal. Então, eu tenho que sobrescrever aqui esse método hashcode. Né, o hashcode aqui, eu posso chegar aqui e falar assim, ó, que todo mundo vai, sei lá, eu vou agrupar aqui pelo primeiro número do CPF. Né, então, eu vou pegar lá, this.getCPF.charet na primeira posição. Tá? Aí eu vou agrupar todo mundo. Né? Eu estou dando só um exemplo aqui. Né? Então, beleza. Agora, lá, só adicionou um cara. Ou seja, o contains ele passou a funcionar. Tá certo? Então, lembre o seguinte. Todas as vezes que estou trabalhando com Java, quero garantir que um objeto ele é igual, ou um objeto é diferente, um objeto é igual ao outro, dois métodos têm que ser implementados. Né? Só para você não ter esse tipo de problema aqui. Né? Equals e método hashcode. Perfeito? E aí é o seguinte, só para assim, adicionar mais uma informação, nem em relação a isso, né, essa parte aí já encerrou, mas tem um negócio aqui que está me incomodando, que é o seguinte, né, toda vez que eu escrevo uma pessoa na tela, né, eu estou chamando aqui um método escreve na tela, né, mas eu poderia simplesmente chegar e fazer o seguinte, ó, systemout, né, e vou mandar escrever pessoa. Só que quando eu faço isso, olha o que acontece. Ele está escrevendo aqui para mim o endereço daquela pessoa. Tá certo? E o interessante era que eu escrevesse aí a pessoa bonitinho, né? Igual escreve na tela, funciona, né? Como que eu posso fazer isso? Existe um método na classe MandeTodas lá, que é a classe Object, né? Que é um outro método muito importante que normalmente quando a gente escreve uma classe, a gente sempre sobrescreve ele, né? Que é o método toString. Tá? Esse método toString, toda vez que eu passo um objeto, né, para algum método e tal, e ele tem que escrever esse objeto na tela, serializar aquele objeto, né, ele usa esse toString. Né? Então, por exemplo, o toString aqui, ó, ele poderia fazer exatamente o que esse cara aqui faz. Só que olha a diferença. Eu vou chegar aqui, ele vai ter que retornar um string, né? Então, eu vou chegar aqui, ao invés de escrever na tela, eu vou chegar e definir aqui, ó, string, eu vou falar aqui str, minha string chama str, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que ela recebe isso, opa, str, depois eu vou falar que ela recebe str mais igual, né? Ela recebe ela concatenado com essa informação aqui, e depois ela recebe ela concatenado com a informação do endereço. Perfeito? E aí, ó, eu chego e escrevo str aqui. E aí é o seguinte, aqui eu não preciso fazer mais tudo isso. Eu só faço isso aqui, ó. Pá, pá, pá. Eu vou escrever quem? toString. Beleza? E, além disso, agora, quando eu pegar e falar assim, systemout, escrever pessoa, esse cara, o println, vai receber um objeto e vai falar o seguinte, eu tenho que escrever o objeto. Né? Como que eu escrevo o objeto? Eu vou chamar o método toString. E ele sabe agora o que é o toString. Por que ele estava escrevendo dessa forma aqui? Porque eu não tinha implementado o toString. E aí a definição lá da classe Object, ele fala assim, ó, quando eu não, né, quando o usuário lá, né, o programador, ele não sobrescreveu o método toString, eu vou escrever o nome o pacote completo, né, o endereço completo do pacote, @ um endereço de memória. Né? Aí ele estava sempre escrevendo. Agora, olha só, eu vou rodar aqui, ó, pá, ele vai escrever quem? A pessoa toda bonitinha para mim. Toda bonitinha entre aspas, né? Porque eu estou aqui com null, mas é porque eu não defini as informações lá daquela pessoa. Tá certo? Bom, então espero aí que esse vídeo aí tenha contribuído para vocês entenderem a importância, né, do método equals e do método hashcode, tá? Além disso, eu mostrei um pouquinho, né, sobre o toString, né, sobre a escrita do toString e a importância dela também, tá certo? Então, um abraço e até a próxima.